Contraponto. Oferecimento UPF. Há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. Planalto Benefícios. Hashtag Eu Faço Parte. Sicredi Integração de Estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. E Life Biotecnologia. Vida gerando vida. Olá, muito boa noite. Uma saudação toda especial a vocês que passam a nos acompanhar a partir de agora. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da NGTV aqui em Passo Fundo, com o Contraponto desta terça-feira. Queremos fazer uma saudação toda especial também aí aos nossos patrocinadores do programa. Hoje estamos estreando essa linda vinheta, esse momento que marca também um período novo da NGTV, que vai crescendo, vai ampliando a sua programação, vai ampliando os seus horizontes. Então nós começamos a contar com uma série de parcerias que vêm de longa data, hoje estreando também essa vinheta dos nossos patrocinadores. A cada um deles um muito obrigado especial de coração, que a gente possa caminhar por muito tempo juntos nessa missão de levar informação, de levar conhecimento, de levar entretenimento, esses que são os objetivos aqui da NGTV. Hoje aqui no programa nós vamos falar sobre uma associação que congrega jovens líderes. Estamos falando da JCI, muitas pessoas certamente já conhecem, já ouviram falar, mas hoje nós vamos desmistificar um pouquinho mais. Nós vamos falar sobre uma convenção nacional que aconteceu aí nos últimos dias, no final de semana, no município próximo aqui de Itapejara. E quem está conosco é o Rafael Bilibil. Ele é passofundense, mas ele é presidente nacional da JCI. Boa noite, obrigado pela sua presença, muito bem-vindo aqui à NGTV. Boa noite, Álvaro, boa noite a todos os telespectadores que nos assistem. Muito feliz pelo convite, muito obrigado. E de fato, tivemos a Convenção Nacional da JCI Brasil, que aconteceu nesse final de semana, agora de 12 a 14, em Itapejara, que congregou mais de 500 pessoas aí do Brasil inteiro, onde a JCI está presente, e até convidados estrangeiros, veio os amigos do Paraguai também, então foi uma convenção super legal, podemos conversar mais sobre isso. Vamos falar bastante sobre isso. Lembrando a vocês que nos acompanham aí pelo nosso site, pelo nosso aplicativo, também pela Coprel TV, em mais de 40 municípios aqui do norte e noroeste do estado, que nesse momento nós estamos ao vivo também nas plataformas do YouTube e do Facebook. Nós convidamos vocês também a nos prestigiarem nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, também se inscreverem no nosso canal do YouTube, assim, nos auxiliarem a compartilhar os nossos conteúdos, a levar a mais recantos aqui do estado, do país, a nossa programação. Rafael, para a gente começar o nosso bate-papo, a JCI enquanto entidade, como é que ela é constituída, como é que ela é formada? A gente ouve falar bastante, especialmente daquele projeto Oratória nas Escolas, né, que é a grande marca da JCI. Mas como entidade, como é que ela é constituída? Bom, a constituição dela por pessoas, né, que queiram se desafiar no voluntariado, mas que principalmente desejam trabalhar o seu lado empreendedor, seu lado de desenvolvimento pessoal, né? Porque a JCI trabalha justamente o que a gente chama das soft skills, as habilidades. Todas as habilidades, né, que sejam úteis para a vida pessoal, vida profissional, seja ela de oratória, que é talvez a grande marca da JCI, mas também liderança, que congrega trabalho em equipe, gestão de pessoas, gestão de projetos. Então, você acaba fazendo projetos para a comunidade, entre eles o Oratório nas Escolas, que é o nosso maior projeto em termos nacional, e que trabalha justamente esse desenvolvimento dos jovens para que preparem eles, né, preparar o jovem se desenvolver para que ele possa depois, obviamente, ocupar cargos de liderança em outras entidades, nas suas empresas, enfim, onde você possa exercer realmente a liderança. A JCI ela serve justamente para isso, por isso ela se chama Câmara Júnior, como era conhecida antigamente, né, como Câmara Júnior, ou seja, ela é uma etapa para você se desenvolver e aí sim depois você usar isso muito mais preparado na tua empresa, na liderança comunitária, enfim, aonde você se sentir mais à vontade para exercer. Essas lideranças jovens, elas podem ingressar na JCI a partir de que idade e até que idade elas permanecem? Vamos lá. A JCI ela é de 18 a 40 anos para você entrar, participar, se desenvolver
ocupar cargos principalmente, né, em que você pode ser diretor de projeto, secretário, tesoureiro, presidente, vice-presidente nacional, no meu caso hoje presidente nacional, né? E a parte mais legal da JCI é que você pode ocupar cargos por apenas 1 ano. Então você ocupa cargo, eu estou presidente nacional em 2023, eu nunca mais posso ser presidente nacional. Eu fui presidente local aqui em Passo Fundo em 2013. Eu nunca mais pude repetir o cargo. Você não pode repetir. Por quê? Porque esse é o propósito, formar novas pessoas. Essa história de reeleição na JCI não existe. Não existe, exatamente. É inclusive isso estatutário, né? Nossa principal prerrogativa. E é talvez a grande marca da JCI ao longo dos anos, porque justamente te força a repassar, a ensinar sucessores, a você treinar novas pessoas. Então, há o que a gente chama assim, uma cooperação no desenvolvimento das pessoas. Todo mundo se ajuda para que forme novos líderes o tempo todo. Você compartilha esses cargos de liderança e permite que mais pessoas elas possam estar experimentando o que é ser um líder. Exatamente. E aí, tudo isso entra um aprendizado, né, de você também estar se desenvolvendo com relacionamento, com busca de aprendizado, como é que você também faz o teu trato com as pessoas, né, para que a gente possa cooperar, buscar mais pessoas, formar novos líderes, né? Esse é o grande propósito dela. E aí, como é que se exerce esse formar novos líderes? Através de projetos e de cargos, né? Então, eu vou ser diretor de um projeto, eu estou aprendendo como é que eu mobilizo, como é que eu faço motivação de pessoas voluntárias através de um projeto que você desenvolve, você depois pode ocupar cargos de presidente e tudo mais. Então, é justamente esse o grande propósito da JCI, né? Eu já vou retornar nessa questão dos projetos. Eu queria que você pudesse sinalizar para quem nos acompanha e eventualmente tem essa curiosidade, onde é que nasceu, onde é que é a raiz da JCI e aí como é que foi que ela começou a se espalhar por diferentes locais, pelo mundo todo? Vamos lá. A JCI começou como um grupo de dança na época, em St. Louis, nos Estados Unidos, em 1910. E esse grupo de jovens, em algum momento houve um projeto na cidade em que não ia ser, ela entrou com um viés muito cívico, das pessoas serem proativas, tanto que antigamente a JCI usava muito o slogan de cidadania ativa. Por quê? Justamente para formar pessoas ou trabalhar o espírito proativo de cidadania nas pessoas em prol de contribuir para a sua comunidade. Então, nessa época, houve um projeto em que ia ser feito e os membros desse grupo de dança se mobilizaram e disseram assim, não, isso aqui não vai ser legal para nós, a gente vai aqui, vamos conversar e vamos melhorar esse projeto. E aí surgiu o conceito, a ideia da JCI, da Câmara Júnior. Então, isso foi em 1915. Então, a JCI, inclusive, no último dia 13 de outubro, fez 108 anos a nível mundial, né? E aí, depois disso, obviamente, de vários anos, tem uma história ainda de muita proximidade com a Segunda Guerra Mundial, que, né, a JCI, nesse tempo, também ajudou a buscar a cooperação entre os países, né, enquanto entidade, né, principalmente em países em guerra também. E no Japão ela é muito reconhecida justamente por isso, né, por esses vieses. E aí, logo depois da Segunda Guerra, ela veio para o Brasil. Aqui em Passo Fundo, o grupo, enfim, formado, ele é mais recente, né? Ele tem o quê? Menos de 2 décadas? A gente refundou em 2008 aqui na JCI Passo Fundo. Existia antes? Existia antes, se eu não me engano, entre os anos de 1990 e 1995, aproximadamente. A gente não tem o número exato, mas foi aproximadamente nessa época, né, fechou. E aí foi refundada já com o nome de JCI. Na época, então, era Câmara Júnior. Houve essa mudança de marca, né? Na verdade, mudança não, ela só uma unificação, porque em inglês já era Junior Chamber, né? Uhum. Então, apenas houve a unificação, Junior Chamber International, e aí se chama JCI a nível mundial. Todo mundo usa a mesma marca. Aqui na África, no Japão, nos Estados Unidos, hoje, juntando todos os membros, são em torno de 150 mil membros no mundo e mais de 115 países. E aí tem toda uma interação, por exemplo, entre os não só entre as cidades. Aqui nós temos na região, por exemplo, que a gente observa que tem movimentos fortes. Passo Fundo, Carazinho, nós temos Tapejara, que foi onde foi realizada a Convenção Nacional. Logo nós vamos falar sobre isso também. E aí se cria essa relação entre os membros, enfim, pelos encontros que vocês realizam. Tem os intercâmbios que eventualmente vocês fazem, vocês conhecem as estruturas de outros estados, outros países. Exatamente. Então, por ela ser mundial, no Brasil ela está hoje em 45 cidades,
nós temos essa cooperação entre pessoas realmente do mundo inteiro. Então, no Brasil, você tem pessoas que você pode buscar cooperação, integração com pessoas, né, de 45 cidades e mais os 115 países que a gente diz aí em que ela está presente. Ela possui todos os anos eventos regionais, nacionais e internacionais. Então, por exemplo, a gente teve em maio na Conferência das Américas, né, que congregou todas as... Vem os 20 e poucos países que são presentes do Grupo da América, mais inúmeros outros países, então, que aconteceu na Colômbia. A gente tem o Congresso Mundial que acontece esse ano na Suíça. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio ano passado como presidente nacional para uma academia de liderança que acontece no Japão, em que reúne os presidentes nacionais de todos os países de JCI. Então, obviamente, que como ainda estava com restrições sanitárias, nós tivemos 80 presidentes estrangeiros e mais 80 japoneses. Pensa numa academia, num curso de liderança com esse intercâmbio gigante, né? Maravilha. Eu acompanhei pelos stories que o Rafael colocava no Instagram essa estada dele lá no Japão. E você revelava detalhes impressionantes assim da vida do país e, obviamente, do Congresso, não sei se é esse o termo que se usava, né? Mas, enfim, do movimento todo que vocês tiveram enquanto entidade por lá também. Isso, de alguma forma, particularmente para ti, deve ter te marcado demais. Não tem como não marcar, Álvaro, porque a diferença cultural entre América e Japão é gigante, né? Por vários assim, pequenos episódios, né? E a gente passou 3 dias na casa de uma família, você chega, foi mais ou menos 12 dias de viagem, e você passa 3 ou 4 dias na casa de uma família para você fazer realmente intercâmbio, de viver a vida deles, como é que é, eles te hospedam, assim. E depois vai 5 dias para a academia mesmo, que é um curso de liderança e imersão, que você passa num hotel, né? Num hotel passa esses 5 dias. Então, e a diferença cultural, vamos lá, primeiro o Japão, que a diferença é muito grande em termos de comida, de cultura, de segurança, de forma de levar a vida, né? Enfim, vários pequenos detalhes. E me marcou uma situação muito, muito interessante, assim, Álvaro, que eu preciso compartilhar, que foi em termos de segurança e cultura, em termos de cultura deles, né? A família, quando eu terminei o intercâmbio desses 3 dias, a família foi me levar pro hotel, né? Uma gentileza. E aí aquela coisa de movimento, chega perto do hotel, não tem muito onde estacionar, porque imagina 80 pessoas chegando praticamente à mesma hora. Eles largaram o carro ali, pegaram a mala. E o pai da família, o senhor, ele pegou o carro, deixou o carro aberto, com a chave dentro, o carro ligado. Eu não estou exagerando, o carro ligado, e me levou lá dentro do hotel, mais ou menos uns 50 metros. Ficou uns 15 minutos conversando comigo e o carro ligado e aberto lá na rua. Isso pra gente é um choque cultural gigante, né? Que assim, a gente não pensa isso no Brasil, mas isso foi extremamente comum. Passeando em Tóquio, por exemplo, fazendo um pequeno turismo de um dia após, é uma segurança tão tranquila, você consegue passear com o celular na mão, tudo muito tranquilo, mesmo no grande fervo, né, do centro, ainda assim, uma cidade muito segura, né? A cultura de segurança é muito grande, o transporte público extremamente eficiente dos trens que tem. Então, um choque cultural muito grande para nós, né? Muito bem. E em termos assim mundiais, os preceitos, os conceitos que são a base da JCI, eles são semelhantes, tanto aqui como no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. A carta de princípio e os valores, que a gente chama, né, eles são os mesmos no mundo inteiro. Então, acho que talvez essa seja a grande graça da JCI, que você consegue encontrar pessoas no mundo inteiro que têm os mesmos valores que você. E a gente sempre digo que dentro da JCI a gente acaba visitando tantos lugares assim, e é comum as pessoas hospedarem outros jovens da JCI na sua casa, mesmo sem nunca ter conhecido. Então você vai para uma outra cidade, às vezes quer dar uma economizada de hotel, aquela coisa toda, né? E acaba fazendo esse intercâmbio, porque também tem a coisa da cultura, de trocar ideias, enfim, e dorme na casa de outras pessoas sem nunca conhecer a pessoa. Mas eu sou da JCI, então tu é de casa. Tem essa questão de ligação muito forte. Muito forte. Você falava sobre essa questão da refundação aqui em Passo Fundo. Vamos imaginar que alguns jovens líderes estejam nos acompanhando em municípios próximos aqui e desperte essa possibilidade, essa intenção de localmente querer fundar uma JCI. Quais são os requisitos básicos para isso?
Vamos lá, o requisito básico é primeiro encontrar pessoas que tenham vontade de fazer acontecer a sua cidade, de melhorar a sua cidade, de fazer projetos e também se desenvolver. Ela é uma via de mão dupla, esse autodesenvolvimento, esse eu me beneficiar, com eu querer me desenvolver, com também entregar algo para a sociedade, para o mundo, enfim. E que, obviamente, tem um pouquinho de tempo para dedicar para isso. Precisa reunir pelo menos 5 jovens, né? Precisa ter uma pessoa dizer, eu compro a ideia, bota na minha mão que eu faço acontecer. A gente chama, esse é o exercício da liderança, né? Vamos fazer acontecer. Essa pessoa junta mais 5, 10 jovens, a gente forma um grupo, passa um treinamento, faz capacitações. A gente tem alguns requisitos legais de documentos ali, que, né, depois a gente já pode, inclusive, passar isso, não é problema, mas são coisas bem básicas mesmo para saber quem são as pessoas, o contato dessas pessoas. A gente pede uma ata de fundação, coisas burocráticas, né? Mas que o grande requisito é você querer fazer acontecer, né? Se desenvolver a liderança, oferecer oportunidade para jovens, trabalhar esse intercâmbio. Quem gosta de trabalhar com network, de conhecer pessoas do mundo inteiro, com certeza a JCI é uma das maiores escolas e fontes de aprendizado nesse sentido. Nessa questão dos projetos, Rafael, quando você fala, nós temos líderes e esses líderes eles executam projetos. Nós falávamos da questão do projeto Oratória nas escolas, que é talvez o mais difundido. Quais são outros projetos que vocês têm, por exemplo, que são alinhados com aquilo que vocês desenvolvem? A gente tem uma premissa que a gente sempre fala, Álvaro, que a gente diz que a JCI trabalha com impacto global através de ações locais. Então, cada JCI localmente faz seus projetos que julgarem mais convenientes para a sua cidade. Mas dos projetos a níveis nacionais, que a gente sempre diz assim que tem várias organizações que fazem, o Oratório nas Escolas hoje é o mais difundido, que trabalha em 45 cidades, 20 mil jovens impactados por ano no Brasil, né? Tem um projeto que a gente trabalha que também debate universitário, tem a Escola de Líderes, que hoje talvez seja um dos maiores cases da JCI, que a JCI fez como se fosse uma espécie de grade curricular da liderança. Então, ela tem vários cursos, vários treinamentos em que ela oferece isso para a comunidade, para os jovens, a preços relativamente muito baratos, né? Que assim, muito mais a preço de custo do que qualquer outra coisa, que oferece capacitações em treinamento em liderança, né? A gente tem um programa a nível nacional também que a gente chama de Impact Tank, que é como se fosse uma analogia com o Shark Tank, em que a JCI dá as capacitações para que os jovens montem seus próprios negócios, suas pequenas startups, de uma maneira de treinamento e capacitação. A JCI Chapecó fez um projeto muito interessante, que é o Abuso do Diálogo, que trabalha essa questão de comunicação, né, do tema do abuso sexual infantil, que é um tema extremamente delicado, mas que ela fez um projeto de lei que depois vai para os materiais escolares também, números para denúncias, enfim, em que você pode ter essa maior comunicação com esse tipo de projeto. Então, às vezes, uma organização local que tem poucos membros, a JCI Chapecó é muito grande, mas poucos membros em termos de trabalho conseguiram fazer um impacto que foi aprovado depois na Assembleia Legislativa do Estado e virou um programa a nível estadual. Então, ela acabou impactando todo o Estado, né? Então, é justamente isso. Às vezes, você tem uma grande ideia, um grande projeto, você traz na JCI, a JCI tem um monte de ferramentas e cursos e networking que ajuda a você pegar essa tua ideia, lapidar ela e levar ela para o mundo. Sobre a tua atuação enquanto presidente nacional, como é que foi esse período? Ele ainda tem 2 meses e meio, pelo menos, ainda até você, embora a transmissão de cargo já tenha sido feita de forma oficial, mas você segue enquanto presidente até o final desse ano. Como é que está sendo, Rafael? E como é que foi o processo para que você se destacasse para chegar a ser um líder nacional da JCI? É um processo de entregas, né? Eu sempre digo que vai muito das tuas ideias, do que você acredita, vai muito da tua capacidade de relacionamento também, de cooperar entre as pessoas, né? Eu sempre digo que, se em algum momento desse para ser presidente nacional e as portas fossem se abrindo, eu gostaria de ser. Mas, obviamente, imagina que são 700, agora estamos em 850 membros no Brasil. Para chegar em um presidente nacional, obviamente, é uma escadinha que nem sempre é fácil, sempre tem várias pessoas querendo, né? E aí, em algum momento ali, algumas coisas no destino foram se encaixando e a porta
estava ali perto para mim ser. Fiquei muito grato assim, com o universo mesmo, porque eu sempre digo, a JCI tem tantos líderes capazes e eu na fila do pão ali tinha uma boa história para contar. Mas várias pessoas capacitadas e nessa história a gente tinha algumas ideias em termos de expansão. Eu gosto muito dessa visão administrativa da JCI. Eu talvez não seja o grande perfil do líder inspirador, que sabe fazer discursos monumentais, mas eu gosto muito do perfil de gestão, de projeto, entender ela uma organização sem fins lucrativos, mas tratar ela como um negócio. E aí, em termos de processos internos, de melhorar, de ideias de expansão, por exemplo, do próprio Oratório nas escolas, que a gente mudou algumas regras dentro do regulamento que permite o projeto, é como se tirasse pequenas amarras e que fizesse o projeto voar mais rápido, sabe? Expandir. Exatamente. Então, por exemplo, dá o exemplo desse projeto, que foi algumas invenções nossas aqui que a gente sugeriu. As finais estaduais que a gente tinha sempre eram dentro dos eventos da JCI, no encontro regional. O que nós propusemos esse ano? Vamos tirar dos encontros internos da JCI e vamos levar para dentro das assembleias legislativas de cada estado. Então, a final estadual do Rio Grande do Sul foi dentro da Assembleia Legislativa lá em Porto Alegre. Santa Catarina, na Alesc. Imagina a experiência para esses jovens. Exatamente, Alva. Então, assim, essa foi, eu acho, talvez uma das grandes sacadas, justamente nesse quesito de sair de casa, né? Isso foi uma ideia. Outra coisa, a gente sempre fez o Oratório nas escolas com um projeto com ensino fundamental apenas. O que a gente fez esse ano? Vamos colocar também ensino médio. Gera mais oportunidade para os jovens, porque é um projeto que eu sempre visualizei ele como um projeto que não pode estar em 40 cidades. Esse projeto tem que estar em 400 cidades no Brasil. 4.000, quem sabe, né? Seria o nosso sonho. Então, é aquela coisa de tirar pequenas amarras para que ele consiga andar um pouquinho mais rápido. Então, esse é um exemplo aí do que a gente quis implementar. Sem falar, claro, de pequenos detalhezinhos internamente administrativos, né? Sim. Enquanto demanda das JCI locais, você foi muito acionado? Algumas coisas eu te perguntei sobre a situação lá do Japão que te marcou. Alguma coisa que foi... Você falou sobre essa questão que você gosta de gestão, mas alguma coisa que tenha te impressionado nesse teu período à frente da JCI? Alguma cidade que eventualmente te procurou para um projeto novo? Coisas que daqui a pouco te marcaram na presidência. Olha, tantos pequenos detalhes sobre marcar, né? Acho que a primeira coisa que sempre nos marca é que cada cidade tem a sua própria marca, né? E isso talvez seja uma das coisas que mais nos marca na JCI, porque assim, às vezes um projeto que aplica em Passo Fundo não funciona em Carazinho, que é aqui do lado. Às vezes um projeto que funciona em Florianópolis não vai funcionar em Passo Fundo. E essa diferença cultural ela é muito grande, né? Então você acaba te marcando justamente aquela coisa de entender que nem sempre não existe a fórmula mágica para o sucesso, seja de projetos, seja de JCIs, né? O que mais demandou, obviamente, foi viagens, foi estar presente em todos os eventos. A gente não conseguiu visitar as 45 cidades, né? Imagina. E ainda assim foram 3 meses fora de casa nesse ano, contando. Então, ainda assim é uma grande dificuldade. Tem várias e várias pequenas histórias, né, que a gente vai contando, mas eu queria, acho que talvez compartilhar o que mais me marcou, Álvaro. Talvez seja realmente o que aconteceu nesse final de semana. A gente teve a final, então, nacional, né, do Oratório nas escolas. Eu volto a falar o projeto, mas é que são pequenas histórias que acabam marcando. O finalista, um dos finalistas, era de Rio do Sul. Não sei se era Rio do Sul ou alguma das cidades ali nos arredores atingida. E esse jovem, com 15 anos por aí, totalmente ilhado, né, não teria condições para vir. E era a final estadual, a final nacional. O que ele fez? Um caiaque, ele conseguiu um caiaque, atravessou a enchente de caiaque para estar presente na final do projeto. E aí, quando a gente fala de gerar oportunidade para os jovens, eu tenho certeza que essas são coisas que marcam, porque isso a gente sabe que está no caminho certo. Tantos membros, e aí você olha, assim, o que marca muitas vezes, Álvaro, é talvez pessoas que lá no fundo você olha assim, a pessoa começa o ano toda tímida, assim, jeito, às vezes algum presente local que a gente tem mais contato, né? Uma pessoa mais tímida, cheia de medos, e quando ela termina o ano, ela termina mais forte, ela mais confiante, ela sabe que ela fez um trabalho de oferecer oportunidade, de gerar curso, de liderar. E tu vê, e obviamente falar em público também, porque isso também desenvolve a confiança.
você vê o antes e o depois da pessoa, às vezes de um ano, isso talvez é o que mais te dá motivação, são as pequenas coisas que marcam, Sim. sabe? E essa própria questão, Rafael, acredito eu que, embora obviamente tenham que ser enaltecidos os vencedores de um projeto como é o Oratório nas Escolas, mas é um projeto que não tem perdedores. A gente pode avaliar nessa formatação, né? Porque todos de alguma forma ganham pelo fato de se expor, a mudança de vida que deve acontecer, por exemplo, para um menino como esse. Qualquer pessoa que se desafia, Álvaro, qualquer pessoa que se desafia. A gente sabe que falar em público, por pesquisa, é o maior medo da humanidade, inclusive mais do que morrer. Esse medo é cientificamente já pesquisado, é o maior medo da humanidade. Então, quando um jovem, seja ele de Oratório nas Escolas, que tem seus lá 12, 13, 14, 15 anos, ou um jovem que está se desenvolvendo ainda 25, 30 anos, se desafia a falar em público, se desafia a ser presidente local de uma entidade, liderar pessoas, trabalhar sua argumentação, trabalhar sua liderança, se expor, e ela vence isso, Álvaro, a sensação que ela tem, e aí talvez seja o maior produto da JCI, ela se sentir, não é o termo, mas meio imbatível, sabe? Porque ela se sente muito confiante para resolver problemas da empresa, do trabalho, da vida pessoal. Eu sempre digo assim, um jovem, né, que se desafia a falar em público, participa de um concurso de oratória nacional, fala para 500 pessoas, 1000 pessoas na sua frente, e ele vence esse medo, cara, ganhar o concurso é o de menos. Né? Exatamente. Então, essa talvez seja a grande vitória. Vencer o maior medo. Isso é talvez o grande resultado que se oferece para os jovens, né? Sobre a convenção, além dessas questões, como é que foi? Foram 3, 4 dias, né? O pessoal de todo o país sendo recepcionado ali em Tapejara. Sei que teve uma programação toda especial, até gastronômica, para o pessoal conhecer um pouquinho da cultura aqui do nosso estado, da nossa região. E como é que foi a programação em si, Rafael? Bom, foi repleta de variedades, literalmente, né? Então, assim, teve palestras, teve premiações, teve os concursos de oratória e debates que a gente tem, teve festa, teve cultura gaúcha. A gente sempre procura fazer uma mescla e, obviamente, trazendo um pouco para a cultura local. A gente enfatizou muito a cultura gaúcha, Álvaro, porque a última convenção nacional da JCI no Rio Grande do Sul já fazia 11 anos. Foi lá em 2012, em Gramado. Então, fazia muitos anos que não voltava para cá. Então, a gente teve muito essa pegada gaúcha, até porque existe a cultura local que você acaba compartilhando. Por exemplo, ano passado, a convenção foi em Marechal Cândido Rondon, Paraná, que é uma terra mais alemã. Então, teve coisas alemã há 2, 3 anos atrás. 4 anos atrás, aconteceu em São Paulo, no bairro da Liberdade, que é a comunidade japonesa. Então, toda a cultura é japonesa. Então, você tem vários... questão cultural... Se trouxe para cá, teve muito churrasco, teve festa, porque a galera da JCI também gosta. E aí é aquela coisa de integração, né? Não dá para deixar sem, no caso. Não dá Jovens reunidos, obviamente, você precisa. Vai ter festa. E foi super legal, assim, porque a gente sempre disse que as pessoas se integram e fazem amizades. Isso faz parte, inclusive, do grande legado da organização, que é de fazer festa no sentido gerar integração entre as pessoas, gerar conexão, gerar proximidade. Então, você gera essa sinergia através da festa, da diversão e também através dos projetos. Quando você está engajado em fazer um projeto, participar de um concurso, quando a galera se une para algum objetivo específico, né? Então, você tem essa sinergia. E aí, quando você começa a interagir isso com as pessoas do Brasil inteiro, você faz amizades com gente que tu nunca viu na frente, tá se abraçando e olhando e diz assim, cara, eu também acredito no mesmo que tu acredita. Sem nunca ter visto na frente. Sim. Como é que foi o processo? Porque foram mais de 500 jovens que estiveram reunidos aí. Onde é que eles se hospedaram? Por exemplo, foram na casa dos membros da JCI? Exatamente. 500 pessoas, né? De 6 estados, veio... a gente tem muito concentrado no sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com algumas organizações locais em São Paulo e Rio de Janeiro.
E ainda veio o que a gente chama de alguns seniors, né, de pessoas que já passaram idade, mas veio um senhor de 91 anos, um casal, né, ele e sua esposa, de 91 anos, de Barbacena, Minas Gerais. Ele veio para cá, para sua 29ª Convenção Nacional. Esse não perdeu nenhuma nesse período. Cara, foi sensacional. E isso acaba inspirando, né, compartilhando essas culturas. Então foram 500 jovens. E aí tu comentou, tem onde hospedar 500 pessoas em Tapejara? Não. E aí entra o espírito do JCI, que é o quê? Abrir as portas das casas das pessoas, dos próprios membros, obviamente, mas também da comunidade, dos vizinhos, de pessoas que não são membros, mas que em algum momento tem essa conexão com a JCI, de abrir as suas casas para hospedar as pessoas. Então, 500 pessoas hospedadas, aconteceu um evento e ainda assim é possível acontecer. Joia. Rafael, foi uma conversa muito aprazível. Parabéns pela tua estada à frente da JCI Nacional. Certamente tu tens preparo para seguir liderando, né, outros movimentos, outras questões da sociedade. A sociedade como um todo, ela não pode perder líderes assim como você. Certamente você vai encontrar o caminho, tem muito a oferecer ainda para a JCI, mas certamente outras entidades, outros órgãos, a comunidade como um todo ainda vai aproveitar muito do teu conhecimento, do teu trabalho. Então, parabéns por essa estada à frente, aí, sucesso no que vier na sequência da tua jornada. Álvaro, obrigado pelos elogios. Fico muito honrado, muito feliz pela entrevista. Obrigado pelo espaço, né? Eu agradecer também a NGTV pelo tempo. E certamente, sim, a JCI ela justamente serve para isso. Você desenvolver capacidades para justamente agora. Cara, eu agora fiz 40 anos. Eu terminei minha carreira júnior, como diz assim, de JCI. E agora, obviamente, isso. Você começa a pensar projetos para fora da JCI. Então, para a tua cidade, em esfera, seja empresarial, seja... Ainda não tem exatamente clareza de como atuar. Obviamente, estou em fase de expansão da empresa, então, né, quer dar um foco maior agora em termos de negócio, mas logo, logo a gente trabalha com projetos aí que vão beneficiar também a comunidade. Que bacana. Isso aí que nós precisamos enquanto comunidade, enquanto sociedade. A todos vocês que nos deram a honra e o privilégio da audiência, muito obrigado de coração. Siga com a programação da NGTV. Vem aí o programa Lugar de Mulher com a Vanessa Pelicioli. Nós retornamos amanhã. Até lá.